Queridos, prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. É importante que nós entendamos isso. O que nos move para frente, o que nos faz avançar, é a alegria da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É importantíssimo, é vital que nós cultivemos essa comunhão, que nós cultivemos com o Espírito de Deus, estarmos junto dele, de percebermos tudo aquilo que ele tem para nos mostrar, de obedecermos aquilo que ele tem para nos ensinar, como agora, por exemplo. Há muita confusão em relação à felicidade, há muita confusão em relação à alegria, as pessoas misturam as duas coisas e elas não são a mesma coisa. A Bíblia é muito clara nesse sentido. E outro ponto importantíssimo, as pessoas associam a sua vida cristã, ao sentimento de estarem bem naquele dia ou não. Hoje eu não estou bem, não estou legal, não. Aí amanhã, hoje eu estou bem. Ótimo. E outro dia, não estou bem hoje também, não. Hoje está ruim. Irmãos, amados, a nossa vida não pode ser centrada desta forma. A Bíblia nos mostra como devemos fazer. Acho lindo essa instrução de Neemias para o povo, dizendo: a coisa está feia aí fora, a cidade não é mais aquela coisa, né, fulgurante que era antes. Mas não se entristeçam. A alegria do Senhor que é a vossa força. Não é a situação que vocês estão em loco, que vocês estão vivendo nesse momento. Entendem isso? É como nós devemos agir. Por isso, esse texto muito bem colocado aqui pela irmã Valéria, muito bem colocado mesmo, tá? Nos mostra exatamente isso. Paulo diz: eu aprendi a contentar-me, aprendi a estar alegre. É um exercício. Quando você começa a olhar para o autor e consumador da fé e seguir o exemplo dele, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, acabamos de ler aqui agora, quando ele diz assim: mas pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou o Getsemane, suportou tudo o que aconteceu com ele. Amém? Jesus, querido, tem misericórdia. Olha só. Aqui, em 1 Samuel, capítulo 30, conta eu não vou ler todo, porque é grande a verso, mas vou dar um resumo, para quem depois quiser ler mais tarde. 1 Samuel 30, do verso 1 até o 6. Davi estava voltando com seus homens, né, porque ele ia lutar junto com os amalequitas, se eu não me engano, e o que acontece? Eles não quiseram Davi junto com eles, estavam preocupados que eles se voltassem, no meio da batalha, se voltassem contra eles. Então eles falaram: Davi, vai para casa, essa luta está dispensada. Aí ele volta para casa, nessa época ele morava em Ziclag. Quando ele entra em Ziclag com os homens dele, a cidade está queimada. E ele percebe que as mulheres e as crianças não estão mais ali. Foi todo mundo levado cativo e arrasaram a cidade. O que acontece? A Bíblia diz que Davi chorou amargamente e os homens deles também choraram, mas choraram muito. Eles ficaram num desespero tão grande que eles quiseram matar Davi, eles quiseram apedrejar Davi. O que a Bíblia diz? Esse pedaço eu tenho que ler. No versículo 6, diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí olha só, olha que coisa linda. Todavia, Davi se fortaleceu em seu Deus. Davi se animou em Deus, Davi se alegrou em Deus. Mas por que ele pode fazer isso? Porque ele tinha a presença do Espírito de Deus na vida dele.
Então ele podia se alegrar num momento de dor, de sofrimento como este. Irmãos, na década de 70, eu preciso falar isso aqui também, porque como isso troço causa confusão no meio evangélico? Como causa confusão? Na década de 70 saiu um livro chamado O Louvor que Liberta. Eu não sei quem já leu esse livro, é de Mary Curtis, é um capelão americano, um capelão das Forças Armadas. Bom, o cerne do livro, esse livro foi um sucesso e ao mesmo tempo um desastre. Tá? Por quê? Todo mundo que lia esse livro acompanhava o pensamento do autor. E qual era o pensamento do autor? O pensamento do autor era assim: você tem que agradecer a Deus por todas as coisas. Você tem que estar alegre o tempo todo. Você tem que ser agradecido a Deus o tempo todo, inclusive pelas tragédias da tua vida. Aí eu via uns absurdos naquela época, que mesmo eu, na minha pequena fé, porque eu era adolescente nesse período, isso faz 500 anos, evidentemente, eu via as pessoas cometendo o desatino de agradecer por coisas horríveis que aconteceram nas suas vidas. Eu tenho que me alegrar, eu tenho que louvar a Deus. Gente, aonde está na Bíblia? Eu quero que alguém me prove na palavra de Deus, aonde está na Bíblia que diz que você não pode se entristecer, que você não tem seus momentos de angústia. Acabei de ler agora um trecho que Jesus teve um momento de angústia, de dor intensa. Aonde está na Bíblia? Qual o versículo que baliza essa loucura? Pois o livro desse cara, o cerne do livro, a ideia central do livro era essa. Isso foi uma tragédia, porque as pessoas começaram a fazer coisas de forma mecânica. E no livro ele cita exemplo de gente que sofreu a tragédia e na orientação que ele dava, assim, louve a Deus. Então, mas meu filho acabou de morrer, agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Aonde, meus irmãos? Aonde existe base bíblica para uma loucura dessa? Aqui, o que o apóstolo Paulo quer dizer, para fechar esse pedaço, em 1 Tessalonicenses 5,16, é que a nossa alegria deve ser notória ao mundo. Como? Através do nosso testemunho e da nossa maneira de viver. As pessoas precisam enxergar em nós algo diferente. E qual é? Aonde está essa diferença? Quando a gente vai no sepultamento de um cristão, é costume cantar hinos. As pessoas das outras capelas, eu já tive essa experiência, ficam assim, gente maluca, cantando no enterro, que doideira é essa? Que loucura! Como é que pode? O cara morreu, a viúva lá, como é que está? Aos prantos, e vocês estão cantando. Eles não compreendem isso, eles não entendem. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente sabe para onde aquela pessoa foi. Está nos braços do Eterno. Nesse momento ela está lá, gozando de delícias que nós nem imaginamos. Nós temos esse conhecimento dentro de nós. Eles não. Eles não podem entender isso. Entendem? Então, o que o apóstolo Paulo quer nos induzir aqui é nos mostrar que devemos ter uma conduta compatível com esse ensino. Nós somos alegres, caminhamos para frente, olhamos para o alvo que é Jesus, porque temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o que fica acertado aqui? A felicidade como um sentimento, que vem e passa. Mas a alegria é para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo sela ele, habita nele a partir daquele momento. E a alegria do Senhor, que provém dele, porque a alegria é fruto do Espírito, ela é perene nos nossos corações, independentemente do momento que nós estejamos atravessando. Amém? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando agora. Amém. Fala, querido. Tem até uma passagem que fala que os discípulos eles ficaram alegres por eles terem sido açoitados por um... Sim. Quando eles foram presos, depois foram soltos, ficaram
esfuziantes por terem sido achados dignos de sofrer por causa de Jesus. Amém, queridos? Vamos correr aqui. Vai falar só mais um agora. Oração. Olha o que diz lá no verso 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Bom, vamos entender isso aqui rapidamente. O que o apóstolo está querendo dizer aqui? Orar constantemente. É possível? O que vocês acham? Vocês acham que a gente pode orar 24 horas por dia? Quem é que afirma isso? Vamos lá. A pessoa está aí. Microfone. Então, eu acredito que não dá para a gente orar a todo momento. Parar para ficar orando realmente não tem condições, mas a gente ficar em espírito de oração, sim. É possível, sim. Lindo, Marcinho. Muito bem. Estou bem, graças a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Vamos lá rapidamente para Efésios capítulo 6, verso 18. Tem que bater o recorde aqui. Efésios 6, verso 18. Olha o que está escrito lá. Orando em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Preste atenção nesse texto que Paulo escreveu. Ele diz, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Mas de que forma? Com toda a oração, súplica no Espírito. Aí vem outra grande confusão no nosso meio. Uma confusão terrível. A mesma confusão que é gerada por os cristãos que acreditam que podem viver pelo sentimento, né? E quando Paulo fala que o nosso culto tem que ser racional, a nossa inteligência tem que estar funcionando, da mesma forma aqui orar no Espírito. O que nós escutamos desde pequenininhos, né? Lá nas nossas igrejas passadas, o que eles ensinavam? Que orar no Espírito é orar em línguas. Orar no Espírito é você orar em língua. É aquela oração com aquele desejo no seu coração, que você fala com Deus em línguas estranhas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em nenhum momento o apóstolo Paulo faz alusão a isso aqui. Em nenhum instante. Orar no Espírito, ele está dizendo assim, orem sob a assistência do Espírito. Estejam colocados sob a assistência dele. Por quê? Agora vamos para a Bíblia de novo, né? Vamos abrir lá nossas Bíblias em Romanos 8, capítulo 26. Por que Paulo está pedindo para que quando nós oremos no Espírito? Ele está dizendo assim, orem sob a assistência do Espírito. Porque em Romanos 8, 26, olha o que está escrito lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é que geme? O Espírito, não nós. E esses trechos são usados para trazerem base em cima dessa teologia complicada de que orar no Espírito é orar em línguas estranhas. Gemidos inexprimíveis é quando você está gemendo na presença de Deus. Eu quero saber aonde que está escrito isso aqui. Se Paulo está muito claro, ele está dizendo aqui que quem geme é o Espírito. O que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, para finalizar. Paulo está dizendo o seguinte, orem sob a assistência do Espírito. Por quê? Ele responde, porque o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos, não havemos de pedir como convém. A gente não sabe orar. A gente não sabe como colocar o nosso coração diante de Deus. A nossa oração é cheia de lacuna, cheia de imperfeições, pedidos errados. Meus irmãos, nós somos uma tragédia orando. Essa que é a grande verdade. Aí o apóstolo Paulo diz assim, orem sob a assistência do Espírito, porque ele vai botar essa bola redondinha e você na cara do gol. Orem sob a assistência do Espírito, para que ele possa preencher os espaços vazios da sua oração. O Carlos está me ouvindo agora. O Carlos é TI, todo mundo sabe disso, né? Ele tem várias funções,
Mas uma das funções que ele tem, que ele estudou, ele é programador. Então, como é que acontece? Quando você precisa de um aplicativo, ou precisa de algum programa, para você rodar, alguma coisa que venha atender uma demanda tua, uma necessidade tua, você chega e expõe quais são as suas necessidades, aí o programador vai lá para o canto dele e ele vai construir todo aquele pensamento seu na linguagem da máquina para que ela possa entender e te dar atender a demanda que você tem, aquilo que você precisa. Mas o que o programador faz? Ele vai construir isso, tá? Então ele tem os scripts ali para poder fazer, né? E ele tem toda uma linguagem que ele tem que construir, fazer, para que a máquina possa entender o que você está querendo. Isso é uma maneira grosseira até de falar, de usar como exemplo nisso. Mas é para vocês entenderem, basicamente, é o que o Espírito Santo faz. Ele trabalha a nossa oração, ele constrói a nossa oração. Ele preenche os espaços vazios que nós deixamos. A Bíblia diz aqui, ele diz que nós não sabemos pedir como convém. Oi, pode falar. Inclusive, até já aconteceu comigo, né? Uma situação que teve momentos na minha vida que eu não conseguia nem falar. Eu só chorava. Falava, Deus, eu não estou conseguindo nem falar. Eu chorava. Eu acredito que naquele momento ali, o Espírito, né? Ele estava traduzindo o meu choro para Deus, assim, o que eu queria, entendeu? É exatamente isso que a Márcia falou. Já passei por essa experiência também, creio que todos passaram. É uma coisa que você, quando chega diante de Deus, você não tem palavras. Aí o Espírito Santo intercede por você, preenche os espaços, as lacunas deixadas. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz assim, orai sem cessar, ele está dizendo que a sua condição, a sua posição é de alguém que está submisso ao Espírito de Deus. E você vai obedecê-lo quando ele te chamar naquele exato momento, num determinado momento para orar. E quando você fizer essa oração, você está sob a assistência dele, continua sob essa assistência. Tá? E ali você vai produzir a oração correta, porque ele é que vai fazer essa oração. Irmãos, isso é lindo demais, porque Deus ele faz as coisas, assim, de deixar a gente boquiaberto, deixar a gente sem entender, porque Deus providencia as ferramentas para nós, abre os espaços para nós, para que nós possamos, para que a gente possa exercer a nossa fé, viver a nossa vida cristã. Para pensar um negócio desse, de você ter a tranquilidade no seu coração, de quando você se ajoelhar, de quando você for falar com Deus, você não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo está ali, corrigindo as falhas, ajeitando aquela oração torta. Quantas orações tortas eu já não mandei para Deus? Misericórdia! Se Deus fosse responder só 1% das minhas orações tortas, eu nem sei onde eu estava agora, meus irmãos. Muita oração louca que eu fiz, doida. Aquele irmão que diz assim, se eu não for para tal lugar, Senhor, o Senhor me leva. Aí o Senhor leva ele para aquele lugar. Não, Senhor, não me leva agora, por favor. Você está entendendo? São coisas que nós falamos, orações que nós produzimos completamente fora de contexto bíblico, sem entendimento algum. E aí o Espírito de Deus vem e corrige tudo isso. Então, orai sem cessar, irmãos. Não necessariamente não é você ficar 24 horas em oração, porque é impossível você ficar orando o tempo todo. Amém? Mas você está sob a assistência do Espírito de Deus para isso. Irmãos, vamos ter que parar aqui. Pode falar, minha irmã. Tem uma escritura até que fala assim, Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E às vezes até mesmo, isso é uma forma também da gente estar em espírito de oração, a gente pensar em coisas boas, coisas que agradam a Deus também, né? Porque a gente não, é impossível a gente só
só ficar pensando coisas boas. É difícil, porque às vezes acontece coisa no nosso trabalho, situações que aborrecem a gente. Mas a gente tem que procurar realmente nos focar nas coisas boas que, né? Para poder, eu acredito que isso também é uma forma de estar em espírito de oração, né? Não sei quem foi que disse que é uma questão de atitude, atitude de oração. Foi você mesmo que falou. A gente está em atitude de oração. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Primeiro eu sou crente, depois eu sou todas as outras coisas. Primeiro eu sou um cristão, depois eu sou marido, depois eu sou trabalhador, depois eu sou pai, entendeu? A minha prioridade primeira é essa daqui, eu sou um cristão. Então, queridos, quando a gente passa a entender a nossa vida com esse sentido, tá? A gente passa a entender também as nossas responsabilidades. E o que Deus está nos pedindo aqui? E Deus não vai pedir nada impossível para nós, nada que não seja execuível. Então, quando ele diz assim, orai sem cessar, tá? Está dizendo, ore sob a assistência do Espírito Santo. Porque quando você orar, ele vai corrigir sua oração, ele vai colocar você nos momentos certos para você orar. É importante que a gente tenha aquele momento do nosso dia que nós separamos, é o nosso altar, é aquele momento que a gente separa para Deus. É importante que todos nós tenhamos isso na nossa vida, tá? Mas Deus também vai providenciar outros momentos no decorrer do seu dia para que Ele faça com que você ore, que você interceda. Amém, queridos? Uma pena. Tinha mais coisas para falar sobre esse tema, mas a gente para por aqui por causa do horário. Amém? Vamos ficar de pé, então? Amado Deus, bendito Pai, te agradecemos, Senhor, por essa escola, pelo que aprendemos aqui, pelo que estudamos aqui. Louvamos o teu santo nome, ó Deus, por esta bênção, Pai, que é estudar a tua palavra. Senhor, consolida tudo isso que aprendemos aqui em nossos corações. Meu Deus, não nos permita, não deixe que nós esqueçamos, mas nos lembre o tempo todo, Senhor, desta palavra, deste ensino, Pai, para que possamos ser perfeitos diante da tua face. Deus, ajuda-nos nesse propósito, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas, nos ajudando nesse propósito, pois é em nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor. Amém e amém.